Pessoal, nós estamos falando aqui, é um evento de multiplicadores. O que a gente multiplica? Vamos lá, vamos recomeçar? O que a gente multiplica? Treinamento, informação, conhecimento, processo, não é isso? E um dos treinamentos que a gente já tem formatado, e a gente já vem falando muito, e eu vou falar mais ainda, é o treinamento de serviços, de venda, de programação, venda de serviços da Oi TV, correto? E o objetivo desse treinamento é criar uma metodologia. Então, tem aí uma metodologia, e a ideia é que vocês assimilem essa metodologia e repassem para as equipes de vendas dos lojistas, certo? Quando a gente fala em vender para um lojista, para ele é muito fácil, muito natural, isso acontece de uma maneira muito espontânea, que é a venda de equipamentos, né? O cliente chega na loja pedindo antena, correto? E ele sabe discorrer sobre a antena, sobre as vantagens, sobre desvantagens, sobre o canal que pega e o que não pega. O que a gente percebe, não existe uma proatividade no sentido de transformar aquela oportunidade da venda do equipamento em venda de pacote. Não existe a proatividade, não existe o esforço, né? Então, é super importante que a gente, até mesmo pelas metas, pelos objetivos que nos foram apresentados, e pelo compromisso que a gente vem assumindo, e que a gente fique ligado nisso, né? E cada trabalhinho lá na ponta, a gente sempre pense nessa questão da venda de pacotes. Vender, 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 e as ferramentas estão sendo dadas aí, estão sendo apresentadas para que isso aconteça logo de início, ou seja, vender o pacote, vender o serviço a partir da venda inicial do equipamento, né? E não depois, certo? Então, a primeira ideia dessa metodologia é encarar a venda como um processo, né? Aliás, se tudo que a gente fizer, a gente encarar como um processo, a gente reconhece que é algo previsível e que pode ser feito de forma planejada, né? Encarar a venda como um processo, alguns podem até questionar esses 5 passos aqui, ter outros aqui na frente, ou ter outros intermediários, mas o que a gente procura fazer aqui é de uma forma muito sintetizada, até para ficar fácil de passar para o lojista. Então, quais são esses 5 passos da venda, né? Primeiro, conhecimento do produto. Então, não adianta falar para ele de vender se efetivamente ele não conhece o produto. Um básico do produto ele tem que conhecer. Então, qualquer treinamento que a gente faça, antes da gente entrar para a técnica de venda propriamente dito, a gente tem que frisar a questão do produto, ou seja, quais são os pacotes, quais são as ofertas, como é que a concorrência tem, o que está de melhor, o que está de pior, né? Como é que a gente supera algumas objeções, enfim, trabalhar essa questão toda. A segunda abordagem, levantamento de necessidades, solução e fechamento, né? O formato que eu vou falar aqui com vocês, eu não estou treinando vocês aqui, né? Eu acho que o que eu estou fazendo é apresentando um treinamento, mesmo porque a gente já teve outras oportunidades de aplicar esse treinamento com alguns de vocês, né? E o Avante, o treinamento de Avante, a gente faz justamente isso, né? 40% do treinamento Avante que a gente dá é justamente aplicar a técnica aí, né? Hoje em dia, então, quando a gente fala de conhecimento do produto, a gente está falando do quê? Saber de conceito, saber um pouquinho do próprio mercado de televisão por assinatura, saber do conceito de gêneros, tendências, né? É entender muito bem a diferença entre os modelos comerciais, ou seja, o mercado tem um modelo de compra e venda, de comprar o equipamento e vender o equipamento, e também tem um modelo de comodato. E para o cliente isso não é muito transparente, né? Na hora que ele vá para uma loja ou que ele chega numa loja e você dá de frente com uma oportunidade de vender. Isso não está muito claro para ele o que é uma coisa ou o que é outra. Então, cabe ao vendedor saber colocar essas diferenças e as vantagens do compra e venda, né? E conhecer o produto é conhecer também fluxo de venda, de habilitação, ou seja, saber dos detalhes do funcionamento do sistema no geral. E por último, e talvez o mais importante,
conhecer dos pacotes, da programação, das ofertas, né? Das comparações com a concorrência. Eu acho que o vendedor de TV por assinatura, eu sei que não precisa chegar do dia para a noite nessa situação, mas se ele conseguir entrar no detalhe do canal, ou seja, o que passa às 20 horas, o que passa às 21, o que passa no final de semana naquele canal, até isso pode ser um diferencial, né, para ele fechar ou não uma venda. Pode ser um fator decisivo de fechamento de venda, né, à medida que ele conhece essas características daquele canal, né? Então, e isso, obviamente, que você também não aprende do dia para a noite. Você aprende com o tempo e, principalmente, assistindo televisão paga, assistindo Oi TV, né? Com relação a conhecer a Oi, né? Então, tá lá. Só para repassar, a gente já conversou isso, mas de uma maneira mais formal, né? O Oi TV Livre, 54 canais, HD, né? Globo, SBT, Bandeirantes, Record em HD só na Oi TV, lembrando, né? Daí tem o Oi TV Start, 105 canais, 12 canais em HD, correto? No total dá os 105 canais, incluindo canais de áudio, canais de rádio. Daí nós temos o Mix HD, 145 canais. Lembrando que a partir dele, né? A partir dele você forma uma família, né? Então eu tenho lá Oi TV Mix, HBO, Oi TV Mix, Telecine, Oi TV Mix, Cinema, né? Então eu começo a formar as famílias, né? E com isso começa a aumentar a quantidade de pacotes disponíveis para o cliente, né? A gente tem o Oi TV Mix Futebol, né? Quando a gente fala de futebol, na verdade, é o Premier, né? Hoje com 11 canais SD e 2 canais HD, correto? Então, isso está na forma de pacote, e se eu fosse comparar com o preço à la carte, o preço está significativamente menor, né? Está quase 30% se eu comparar com o preço do pacote avulso. O Oi TV Mix Cinema Futebol HD, 174 canais. Daí já pula para o Oi TV Total, né? Já pula para o Oi TV Total com 172 canais. De novo, eu formo as famílias, né? Cinema, Telecine, HBO. Daí eu vou para o Futebol HD com 185 canais. E, por fim, o Oi TV Total Cinema Futebol HD com 201 canais. Correto? Então, esse aqui é o top dos tops. 201 canais, 41 canais HD nessa seção aqui. Se eu for somar aqui mais 12, então dá 41 com 12, 53. E mais 2 HD do Premiere, dá 55 canais HD. Então, a melhor situação em canais em HD dá 55 no total aqui, né? Correto? Muito bem. Em todos os pacotes, canais abertos, canais obrigatórios, cortesia, canais de áudio 32, canais de rádio 24. Hoje não estão ainda no nosso canal os 24 canais, estão 21 canais de rádio, mas até o final do mês entram todos. Muito bem. Daí, gente, eu fiz esse resumo aqui, não ficou legal, mas a ideia de fazer esse chart aqui é o seguinte: hoje, para vender e para saber de preço, eu preciso de uma folha, mais nada. Para saber de preço, né? E para saber de canais, eu tenho um showroom, concorda? Tudo bem, folheto ajuda, site ajuda, tudo ajuda. Mas para vender, eu preciso de um showroom e eu preciso de uma folha com preço, mais nada. Por quê? Porque a gente monta a tabela da Oi numa única folha de papel, né? O que é cada uma dessas folhas aqui, dessa linha aqui? É o nome do pacote, correto? E os preços? Os preços são esses, ou seja, os 13 primeiros meses, a gente já falou alguma coisa disso hoje, mas só para resumir aqui. E depois, acabou o rebate, no 14º mês, após o 13º mês, certo? Os preços são acrescentados de R$30, que é justamente o valor do rebate, certo? Pronto.
Que condição que é isso aqui? É a melhor condição, DACC, débito em conta. Ah, vai ser no boleto. No boleto eu somo R$10 todos esses preços. Que é R$29,90, passa para R$39,90. Que é R$59,90, passa para R$69,90. O que é R$249,90, eu passo para R$259,90. Certo? Em termos de valores, comparado com a concorrência, a gente já fez algumas comparações aqui, mas pode comparar à vontade aí com pacotes similares, né? Tem que comparar com pacotes similares. Nosso amigo me mostrou uma reportagem, né, o Gonçalves, o cara comparando o pacote de entrada com um pacote nosso top, né? Então isso não vale, né? Tem que comparar com pacotes similares. A gente tem uma média aí de 30%, 40% mais barato, tá? A gente vai evoluir com essas comparações para os próximos eventos. E, para todos os efeitos, tem o book, né? O book já saiu ontem, já está no SIG. Quem já teve acesso ao book novo? Só? Os outros não? SIG é igual Bíblia, gente, tem que abrir todo dia. É igual Evangelho, né? Tem que abrir todo dia, né? E está lá já, correto? Então vamos ter acesso a ele, pegar. Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi foi conhecer, quero saber, quero ver o preço, né? Isso é importante. O que mais? Aqui tem uma comparação com a concorrência com relação ao Mix TV HD, comparando com o pacote GVT, com Claro Família e com o New Skylight, tá? Quantidade de canais do Mix, 145 tem 32 HD. Da GVT, 78 canais, da Claro, 124, da New Sky, da New Skylight, 126. Sendo que em HD aqui tem 0, né? Então, essas comparações, a gente vai ter que fazer muito. Esse é só um exemplo, tá? O que a gente fez aqui? O custo mensal, então, R$ 49,90, R$ 79,90, R$ 99,90, né? Custo mensal. Aqui a gente fez uma soma de custo anual, correto? Então, você vê que, comparando os 13 primeiros meses da Oi, é sempre mais barato. E depois dos 13 meses, a partir do 14º mês, nosso produto continua mais barato. Ou seja, não é só o rebate, não é pelo fato de a gente aplicar o rebate, é que a programação é mais barata. Mesmo sem aplicar o rebate, a programação é mais barata. Correto? E daí você fala, mas não ficou mais barato que o New Skylight. Só que o New Skylight, nós estamos falando de 126 canais e 0 HD. E o Mix, nós estamos falando de 145 e 32 canais HD. Qual o grande produto? Qual o grande mote que a gente está vendendo aqui? Aqui é o HD, não é isso? Então, daí como é que eu descaracterizo essa impressão que de repente pode ter de que a Sky está mais barato do que a Oi? Daí eu faço uma análise de preço por canal. Então, pega o preço do mês e divide pelo número de canais, por exemplo. Então, da Oi, no início dos 13 meses, 34 centavos, depois para 55, o da GVT, 1,28 por canal, Claro Família, 73, e New Sky, nessa situação média aqui, 61 centavos por canal, né? E o certo é fazer essas comparações. Aqui foi com o pacote de entrada, fazer com o pacote menor, que é o Start, fazer com o pacote top também. Então, todas as situações, a Oi mostra vantagem em termos de quantidade e em termos de preço, né? E essa conta, gente, que tem que fazer na hora da venda, né? Por quê? O cara que aceitou entrar num ambiente de venda, vamos dizer assim, ele tem duas coisas na cabeça, né? Ele é bombardeado de propaganda do vermelhinho, correto? Do conceito de comodato, o lojista já falou para ele, a Gisele Bündchen já falou para ele, né? Ele foi bombardeado de informação. Então, a referência de televisão por assinatura, não tenha dúvida, é a Sky, né? Mais até do que a própria NET, né? Então, quem que tem que desmistificar isso? Quem que tem que mudar isso? E só desmistifica fazendo conta, né? É o lojista na hora de vender, né? O cara que quer vender programação, porque se ele ficar vendendo só antena,
ele não vai fazer isso nunca, né? O que mais que a gente tem que falar? Fazer uma comparação com o comodato, né? O modelo comercial concorrente, eu particularmente não acho, quando eu falo que eu vou vender pacote, o modelo comercial concorrente não é o livre. O modelo comercial concorrente é o comodato. Quando eu vou vender pacote. O Sky Livre, o Claro Livre, eles são concorrentes quando eu estou vendendo pacote aberto, quando eu estou vendendo antena, certo? Então, nessa hora, eu tenho que comparar com o comodato. O que eu tenho que mostrar de vantagem? Não tem infidelidade, não tem multa de cancelamento, 4 pontos adicionais sem custo mensal de programação, sem análise de crédito, com rebate que ajuda a baixar o preço da programação, equipamento pertence a ele, ele é dono do equipamento. Sentimento de posse é um sentimento positivo. A gente pode enaltecer na hora da venda, né? Pacote Oi TV livre, grátis, né? E ofertas especiais, né? O que é oferta especial? Quando eu aplico o valor do rebate, ou quando eu dou 30 dias para ele de telecine, para ele poder adquirir o pacote já, correto? Então, esse conceito de comodato, enquanto concorrente de modelo comercial, a gente tem que explorar. O que mais? O livre, né? Também tem, agora sim, vamos comparar livre com livre. Então, na Oi, eu tenho equipamento em HD, no concorrente eu não tenho. Tenho pacote livre com canais HD, no concorrente não tem. Tem 3 meses de degustação, tem ofertas especiais e tem 54 canais, enquanto o concorrente está com 42 e 45. Então, também é uma coisa que a gente tem que comparar. Saber disso faz parte de conhecer o produto. Cabe ao vendedor conhecer tudo isso, né? O que mais? Daí, gente, só para resumir, lembra quando a gente fazia os treinamentos e apresentava lá as 7 vantagens, né, com relação ao concorrente, né? A gente falava a estratégia da Oi, né? O que a Oi tem de diferente do concorrente, que o concorrente não tem, né? E a gente apresentava lá 7 vantagens. Hoje a gente pode dizer que são 12, não são 7, né? Então, vamos lá. Primeira, melhores pacotes com mais canais e menores preços. Não é só o pacote de entrada, são todos, né? Mais canais HD em todos os pacotes. Pacote Oi TV Livre grátis. Oi TV Livre com canais abertos em HD. Canais em pay-per-view que vai entrar em breve. Sem multa de cancelamento e sem contrato de fidelidade. Análise de crédito simplificada, né? Ou seja, não tem análise de crédito, tem análise de débito. Rebate, a devolução de investimento para equipamento novo e usado. O conceito de rebate é um conceito importante e que a gente fala o quê? Na medida que ele reclama de ter que pagar o equipamento, aí você usa o conceito para dizer, não, a empresa está te devolvendo na forma de desconto de programação. Certo? E, ao mesmo tempo, você pode usar o rebate para dizer que a programação também é mais barata, o que realmente é, né? O que mais? O cliente pode vender o equipamento e ainda ganhar com a Oi TV. O que mais? Até 4 pontos adicionais sem custo de programação, desde que instalados no mesmo endereço do ponto principal, né? O que mais? Pacote de entrada por 3 meses a optar pelo Oi TV Livre, né? E aí, né, Michele? Michele ressaltou aí, e ela foi atrás da informação, e a gente deu uma informação errada. Eu dei uma informação errada no início. Esse pacote de entrada aqui é o Oi TV Mix, tá? Para ele ter, então, ele vai ser liberado à medida que ele aceitar a degustação, ele não adquirir o pacote de início, vai ser liberado o Oi TV Mix. E a última, que a Michele... E a última, que a Michele também ressaltou, ela foi atrás da informação correta, a gente tinha falado da questão de ter o telecine grátis por 30 dias, a partir do Start, e não é do Start, é do Mix também, certo? Então, para ele ter o telecine grátis por 30 dias, ele tem que ter comprado no ato da venda lá, naquele momento lá, no mínimo, o Oi TV Mix HD e não o Oi TV Start HD. Tá? Fortes, então falei agora há pouco com o Guedes, que é o gerente de produto da TV, e eles estão desenhando
produtos, ofertas para o Start. Perfeito. E que vai ser anunciado em breve aí. Entendi, legal. Provavelmente até o dia 10 mesmo, antes de iniciar o processo, já vai ter novidades em cima do Start também daí. Porque tem toda a lógica, já que ela é um Start, tem que ter uma vantagem. Tem que ter, porque senão o degrau fica um pouco mais alto, né? Legal. Muito bem, então eu acho que esse tipo de informação aqui, esse compilado aqui de 12 vantagens, né, nos nossos treinamentos, nas nossas abordagens com vendedores, isso tem que ser discutido de forma exaustiva, né? O vendedor que não souber isso de cor e salteado, ele não está com todas as ferramentas para vender na mão. Ele não está com todas essas ferramentas na mão, correto? Muito bem. Daí, gente, tem que continuar a venda, né? Então, já que eu conheço o produto, eu vou para a abordagem, né? Eu vou chegar até o cliente, né? De uma forma profissional, de uma forma legal, de uma forma respeitosa. E daí eu vou para a parte mais importante, que é o levantamento de necessidades, né? E para isso, o que eu faço? Eu investigo, eu escuto, né? Escutar, né? Tem que entrar no mundo do cliente, né? Eu tenho que realmente sensibilizar com o que ele me falar, né? E por fim eu constato, né? O que eu constato? Eu chego à conclusão de alguma coisa, mas eu não preciso me manifestar ainda. Eu só preciso chegar a uma conclusão. Não preciso me manifestar ainda. E essa técnica, né, o que a gente chama de consultividade, né, de ser consultivo, ou seja, de resolver problemas, né? O papel que um vendedor tem que assumir aí é um papel de querer resolver o problema do cliente. Não é simplesmente de entregar uma antena em cima de uma pergunta que ele me fez. Mas eu quero resolver um problema de entretenimento, eu quero resolver um problema de qualidade de imagem, eu quero resolver um problema de opções de canais na minha casa, né? De aumentar o meu leque de oportunidades de entretenimento, barato, de uma forma barata. Então, esse é o papel do vendedor, de ser consultor nesse sentido. E o consultor, a principal técnica dele, o que é? Fazer perguntas, né? Então, ele tem que perguntar, né? O que a gente percebe nos treinamentos, né? Ou na hora que você, até numa hora que você vai numa loja e participa lá do processo de venda, né? Que existe uma tendência assim de agilizar muito o processo. Ou seja, ele faz uma ou duas perguntas e ele começa a apresentar Oi, né? E falar da Oi, falar dos canais, e falar. E ele não chegou a uma conclusão nenhuma. Por que eu vou ser consultivo? Porque eu quero chegar à conclusão. O que aquele cara precisa? O que aquele cliente precisa? Ele precisa do Oi TV Start? Ele precisa... Não é suficiente para ele. Tem que ser o Oi TV, tem que ser o Oi TV Mix, né? Ou tem que ser o Oi TV Total. Ele precisa de um telecine, ele precisa do HBO, ele precisa de 2 pontos, né? A Globo ele resolve com o line-up da Oi, a Globo ele não resolve com o line-up da Oi, né? Então, toda essa conclusão, eu preciso chegar antes de dar o cheque nele, né? Antes de decidir, de dar a solução para ele, né? Então, o que a gente fala muito, né? E essa é a grande técnica, não se limite nas perguntas, faça perguntas para o cliente, sempre relacionadas ao assunto programação, ao assunto entretenimento, a definir quem é que assiste televisão na casa dele, né? Daí a gente fica no treinamento perguntando, né? Perguntando. Eu percebo que a gente tem que fazer um esforço enorme para a gente arrancar informações do participante do evento, porque ele não está acostumado com isso, né? Ele está acostumado a ouvir perguntas do cliente, e não ele fazer perguntas para o cliente. E essa técnica é justamente essa, de você fazer perguntas para o cliente. Que perguntas? Básicas, né? Já possui televisão por assinatura, né? Qual? Está contente com a atual operadora? Não estou contente. Qual que você tem? Eu tenho Sky. Por que você não está contente? Porque eu pago muito caro, porque é mal atendido, né? Pronto, eu descobri algumas coisas. Você tem televisão por assinatura em casa? Não, já teve, já. Qual? 1 ano atrás eu tinha Claro.
Pô, por que cancelou? Porque eu estava descontente por causa disso. Ou seja, você vai criando um universo de informações e que você vai usar para você dar a sua solução, certo? E tem mais perguntas, né? Quantos pontos de televisão tem na sua casa? Que tipo de programação a sua família prefere, né? Ele não está vendendo só para o pai de família, só para a mãe de família. Ele está vendendo para a criança, para o adolescente, para o jovem que mora naquela casa, né? O pai, a mãe, quando compra para a família a televisão por assinatura. É um produto para a família, né? Então, eu preciso identificar quem é que vai assistir televisão, quem que vai ajudar, inclusive, a decidir pelo produto, né? Por que a gente faz ação de vendas e leva personagens dos canais, né, nas ações de vendas, né? Para a gente influenciar a criançada, principalmente, né? Criançada ajuda a decidir, né? Se a criança quer alguma coisa, tem um objeto de desejo ali, aquilo ajuda a decidir, correto? É psicológico, né? E outras perguntas, quais canais abertos que ele consegue captar? Você pega a Globo na casa dele, você perguntar isso. Hoje está fácil para a gente, né? Mais de 60% dos municípios já pegam a Globo no line-up da Oi, né? Então está fácil vender, mas ainda tem 40% que não pega. Então como que a gente tem que fazer ele se contentar? Ele tem que se contentar com a forma como ele pega. Ele pega com antena de VHF, ele pega com HF digital terrestre, ele pega com banda C, né? Ele pega, enfim, de diferentes formas, né? O que a gente tem que garantir? A continuidade desse sinal, né? Junto com o equipamento, de preferência no mesmo controle remoto, para poder facilitar a vida dele, né? O que mais? Qual a qualidade de imagem que ele tem no televisor, né? Quais os outros serviços da Oi que ele possui? Hoje essa pergunta não é tão importante, mas é bom saber se ele já é um usuário dos serviços da Oi, né? Até mesmo porque depois nós vamos fazer a consulta lá no 0800, correto? Tem aquela questão do débito. Então, é bom saber se ele já é um usuário do serviço da Oi ou não. Pronto. À medida que eu fiz tudo isso, né, a cara do cliente já começa a mudar, né? E à medida que eu fiz tudo isso, eu passo por um processo de solução. Ou seja, eu investiguei, eu escutei o cliente, eu constatei o que ele precisa e agora eu apresento a solução, né? Eu entendo aqui que o Oi TV Mix com combate resolve as suas necessidades à medida que as informações que o senhor nos passou. E para isso basta adquirir uma antena. Então aí que entra a entrada da antena, né? Qual é o produto? O produto não é o pacote, não é a programação? Tá bom, então a antena vem como auxiliar, como reforço, né? Mas eu estou brigando, eu estou vendendo o pacote, o serviço que a Oi nos propõe a vender. Correto? Então pronto, eu dei a solução. E nessa hora, volta o cliente a dar objeção, a reclamar, né? A colocar, não é bem assim, né? Então ele começa a colocar algumas dificuldades, né? Algumas delas, né? Por exemplo, tem que pagar para ver televisão? Tem gente que ainda retruca disso, né? A maioria dos filmes são repetidos, tenho que pagar pelo equipamento, né? Então, para cada uma dessas objeções, o que eu preciso fazer? Eu preciso superar elas, eu preciso dar uma resposta que convença, que justifique, né? E que não faça atrapalhar o processo de venda, o fechamento da venda. À medida que eu dei essas respostas, que eu consegui superar essas objeções, daí sim eu já posso ir para o fechamento, né? Ou seja, eu posso concluir a venda na realidade, certo? E os melhores sinais, né, por parte do vendedor para um fechamento, ele fazer algumas perguntas básicas, né? Qual banco o senhor trabalha? Quando vamos instalar? Qual é o endereço de instalação? Você está dando sinal para o cliente, né, de que a coisa está... Já falei o que tinha que falar, já dei todas as informações. A expressão e o comportamento do cliente também é uma expressão, um comportamento positivo de querer adquirir. Então, põe a mão no bolso, né? Está na hora de pôr a mão no bolso, né? Pronto, fechou a venda.
correto? E, obviamente, que se fechou a venda, a carinha do cliente é de felicidade. Certo? Eu imagino que vocês, como multiplicadores, têm participado de processos de vendas na ponta, né? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Então, o que eu peço para vocês, né? Da gente, cada dia que passa, a gente aplicar mais essa metodologia. Eu não conheço outra, ou pode ter outras, mas são muito parecidas com esse formato, onde a gente faça perguntas e perguntas para o cliente, e chega uma hora que eu faço uma proposta para ele. Em vez de deixar ele perguntar, ó, você tem Oi aí, ou quanto custa isso, ou quanto custa aquilo, ou você tem antena, quanto custa antena, ou o que pega, eu ser um consultor, um profissional que resolva problemas para ele, eu fazer uma meia dúzia de perguntas para ele e fazer uma proposta para ele, né? Mesmo porque, gente, na maioria das vezes, ele não vai na tua loja para comprar a programação da Oi. Ele foi na sua loja para comprar antena, ele foi na sua loja para comprar um suporte de televisão, ele foi na loja para comprar, sei lá, um cabo, né? Até um televisor. Mas ninguém sai de casa, eu vou na loja hoje para comprar programação Oi TV. Pode ter certeza disso. Né? E a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar ambientes de venda desse serviço. Né? Qual o principal ambiente de vendas? O showroom, né? A TV ligada, funcionando, e o cliente passando, ele acabou de comprar o produto que ele foi lá na loja, você pega ele pelo colarinho, com todo respeito, com toda a brincadeira, né? E coloca ele no ambiente de vendas, né? Como é que você coloca ele no ambiente de venda? Seguindo aquela sequência ali, os 5 passos ali. Já conhece o produto, começa um processo de abordagem, começa um processo de levantamento de necessidades, apresenta a solução e tira o pedido. Certo, Rodrigo? Funciona? Já fez? E o nosso lojista sabe fazer isso? A grande maioria sabe? Então, tem que aumentar os números de venda. Vai aumentar, certo? Muito bom, vamos buscar os 50%, não é isso? Eu não vou fazer aqui com vocês, mas os treinamentos que vocês farão, né, eu proponho que daí vocês façam dinâmicas, né, para você provocar na sala de aula, no ambiente, uma situação de realidade, ou seja, fazer um vendedor vender para um cliente, né? E o que é legal é a gente criar perfis de cliente, né? Então, esse cara é masculino, idade de 40 anos, faixa etária de 40 anos, ganha mais de R$3.000 por mês, tem 2 filhos, já assinou a Sky e cancelou. Isso é um perfil. É uma senhorita, né? 21 anos, correto? Não é casada ainda, mora com os pais, mas tem influência no poder de compra da família, né? E ela está passando lá na minha loja, eu quero vender para ela, por que não? Certo? Cliente, a gente tem que acreditar em todos, né? Eu quero vender para ela, por que não? Né? Então, é um perfil de cliente. O outro perfil, a dona de casa, a mulher, né? Tem 2 filhas, né? Pequenininha, de 5, 6 anos. Então, a gente tem que testar perfis, né? À medida que a gente testa perfis, a gente vai aprimorando a técnica de venda do vendedor. É diferente de vender antena, né, gente? É muito diferente de passar numa loja e vender por atacado, não é, Rogério? Muito, né? Você percebeu onde você está amarrando seu burro? Tem muito que aprender. Né? A gente distribuidor, né, vocês multiplicadores estão muito ligados, né, o universo de vocês é muito forte na área de atacado, né? Rodrigo, ele falou diferente porque ele tem loja de varejo, né? Então ele tem essa experiência de varejo, né? Mas a maioria de vocês é o atacado, né? Então é vender por atacado. É toda uma conversa diferente, né? Você não faz uma venda, você faz venda todo dia.
Às vezes o atendimento é melhor do que o ato da venda, né, em si, né? E aqui não, aqui nós estamos falando de varejão mesmo, lá na ponta, cliente final, né? É persuasão lá na ponta, né? E é isso que a gente precisa se preocupar, né? Para a gente buscar os números que a diretoria de vendas nos passou, os 50%, os 126 mil, os 15% de participação do canal, mas principalmente os 50% de conversão, a gente tem que pensar em venda de pacote, em cada anteninha que a gente vender, pensar em 100%. E para isso tem que fazer essa técnica ser difundida aí. Nós não inventamos nada, qualquer modelo de vendas tem isso daqui, né? O que a gente fez foi dar um detalhamento com relação ao nosso produto, TV por assinatura. Pessoal, a questão do showroom vai continuar, nesse modelo vai ter o desconto de 40%. A Oi já se prontificou a estar lançando essa oferta no sistema para a gente poder abrir os showrooms, mas isso ainda não foi feito. A gente está vendo se até o dia 10, que é a hora que fatura os equipamentos, a gente já consegue liberar a oferta de showroom, tá? Mas, por enquanto, a gente tem ainda 3 meses para fazer isso, porque o cliente pode estar utilizando a degustação inicial no showroom dele, no modelo novo, que é outro contrato, para que a gente resolva essa questão definitiva, tá? Sistemas coletivos. O que eu falo sistemas coletivos? Pousadas, hotéis. Esse tipo de negociação, hoje a Oi nos orientou da seguinte forma: pode ser feita. O limite hoje atual por CNPJ são 25 pontos, ok? Pode ser utilizado os pontos adicionais, enquanto a Oi não lança uma política oficial para essa modalidade de comercialização, tá bom? Então, está valendo para o CNPJ o uso dos pontos adicionais dentro do mesmo estabelecimento, no limite de até 25 receptores. É 20? Ah, não, desculpa, são 20, desculpa. São 20 pontos, tá? Por CNPJ. Yuri, aí o hotel tem uma filial, tem um outro CNPJ. Tudo bem, pode abrir mais pontos. Mas, pessoal, lembrando, isso é transitório até o lançamento da política oficial, tá bom? Os valores, pacotes, tudo igual ao consumidor, tá? Eu queria perguntar sobre o pacote mesmo. Em todos os contratos vai ser o mesmo valor do pacote? Com promoção ou não? Vamos supor, o cara fez 2 contratos. O primeiro contrato vai ter a promoção do rebate. O segundo contrato também vai ter essa promoção? Ou ele já vai começar sem o rebate? No meu entendimento, é por contrato. Tá? O rebate, os valores, é por contrato. Mas eu acho que alguém da Oi precisava dar um... Porque isso aí já é uma parte não da Elsys, né? Quando envolve sistemas de programação, é da própria Oi. Você tem algum entendimento sobre isso, Fortes? O entendimento que eu tenho é que, sistemicamente, vale para o primeiro, vale para o segundo, vale para o terceiro. Eu também, mesma coisa. Mas, como a gente está mudando, momento novo, tecnologia nova, sistema novo, eu acho que a pergunta só foi pertinente. E a resposta vai ficar no ar, depois a gente responde. Os canais à la carte continuam? Porque a gente não mostrou aqui, né? A gente falou só de pacote. Continuam, tá, pessoal? Premiere, os canais de luta, os canais adultos, todos esses canais continuam. Premiere tem fidelidade. Qualquer pacote da Oi já entra os à la carte, tá? Beleza. Detalhe, na concorrência é assim? Então, tem argumento forte aí, tá, pessoal? Vai ter algum tipo de sistema pré-pago? Surpresas. Agora não, tá? Mas a Oi já está estudando isso. Isso a gente falou muito no começo, né? Depois deu uma esquecida, mas não está esquecida na Oi, não.